O que você acha que pode ser trabalhado nesse período, né, apesar dessas ausências, diante do que pode ser corrigido, que acaba surgindo com a sequência, pensando aí no que tem por vir? Primeiro que precisamos... Dá para ouvir, né? Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos. E hoje, em alguns determinados momentos do jogo, eu não me reconheço quando eu vejo uma equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Então, eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue, né? Então, em alguns momentos hoje do primeiro tempo, como eu falei, não senti isso. Mas os que vão ficar aqui sim vão ter todo o conteúdo e vou poder preparar o jogo da melhor forma para o jogo do esporte. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho do Litoral News. O Flamengo fez 3 gols que foram muito importantes para a manutenção do resultado devido a um apagão da equipe no final. Queria que você tentasse explicar o que aconteceu ali. Foram 2 gols muito rápido. Parece que a sensação que fica é que acharam que o juiz ia acabar logo com os 45, acabou dando uma relaxada. Sofreu 2 gols que incendiou a partida, incendiou muito a equipe do Santos. Isso te preocupa para essa reta decisiva? Tem jogos ainda do Campeonato Brasileiro, final da Copa Libertadores. E de que maneira você viu esse apagão da equipe na reta final, mas também uma equipe que mesmo levando 2 gols rápido conseguiu manter o resultado da vitória pelos 3 que tinha feito? Obrigado. Não, primeiro que eu odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe. Dou muito valor a isso, acredito firmemente que a defesa é a melhor arma para poder ganhar um campeonato, ter uma defesa sólida, uma defesa boa. Nos custou muito chegar aqui com esses números tão baixos, né, de gols sofridos, e esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição no Campeonato Brasileiro e talvez no futebol mundial. Se você baixa os braços, aguarda 1 minuto, custa muito caro, né? A gente já sabe disso. Então, já falei para eles e não me preocupa porque é um caso assim à parte, mas sim me machuca. Eu repito, odeio que aconteça isso. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Até pegando um pouco a sequência aqui da pergunta do Sidão, ele perguntou por que do time abaixou essa atenção na reta final do jogo, e eu senti que faltou um pouquinho assim de uma resposta um pouquinho mais direta. Essa falta de atenção do Flamengo, ela não foi só nesse jogo contra o Santos, ela aconteceu também em algumas outras partidas, inclusive contra o Estudiantes, por exemplo, no jogo de ida das quartas de final. Tem algum motivo, que você consegue enxergar algum motivo que o elenco baixa um pouquinho essa temperatura numa reta final de jogo, em alguns 5, 10 minutos? Contra o Estudiantes tivemos a expulsão injusta do Plata. O jogo, nós estávamos dentro da área do Estudiantes para fazer o 3º gol, tivemos chances e tivemos uma expulsão injusta. Então não é justo também falar sobre isso. Hoje é um caso à parte. Hoje estava 3-0, faltavam, não sei, era no minuto 42 e tomamos um gol. E aí nós temos que tentar entender o momento que está acontecendo no campo, que é o Santos pressionando, o Santos vindo roubar a bola, como foi o gol do Carrascal, não é mais no pé, é no espaço. E acabamos chamando mais a pressão do Santos, que estava, claro, acreditando, estava no momento melhor, e acabamos sofrendo, claro. Não diria apagão, né? Mas que esse susto sirva para que os jogadores entendam que o jogo só acaba quando o juiz apita. Buenas noches, Felipe. Por aquí, José Fernández para el diario AS.
Quería sacarte un poco del partido de hoy y seguir con algo que ya te habían preguntado anteriormente, con la fecha FIFA. Había la información de que Nico de la Cruz había pedido no ir a Uruguay para prepararse mejor, para recuperarse, para estar bien en lo físico, imaginamos para llegar bien a la final de la Copa Libertadores. ¿Conversaste con él o es algo que surge por parte de él? Y lo segundo, ¿te llama la atención que Eric Pulgar no sea considerado en su selección? Sinceramente no sé sobre la no convocación de Nico, no sé. ¿Salió a lista de Uruguay? Saiu só sem o Nico. ¿Cuándo? ¿Hoy? Agora. Salió ahora la lista, no sabía. Sinceramente, para nosotros es mejor porque, como yo dije, es mejor que se quede entrenando. Es un jugador que necesita secuencia de entrenamientos y es mejor que se quede, ¿no? Más en ese momento tan determinante de la temporada, necesitábamos que se quedasen todos, la verdad. Pero bueno, es así. Los entrenadores necesitan también ganar con sus selecciones y los jugadores también quieren servirlo. Y sobre Eric, para mí, ya dije muchas veces, es selección de cualquier país del mundo, ¿no? Y no sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda que es un jugador importante para Chile y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada del Flamengo y que Chile no se juega nada. Felipe, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você até falou que odeia sofrer gols, mas nos últimos jogos o Flamengo vem sofrendo muitos gols, né? Algo que, diferente do que vinha acontecendo no seu trabalho, sofreu 2 do Palmeiras, sofreu 2 do São Paulo, sofreu 2 gols hoje, enfim. Por que o Flamengo você já conseguiu identificar por que o time agora, nos últimos jogos, vem sofrendo tantos gols? E por que tem oscilado tanto de um jogo para o outro ou até mesmo no mesmo jogo? Cada gol que tomamos foram em contextos diferentes. Jogamos contra o Palmeiras, tomamos gol com 1 a menos, o 3-1, e depois o Palmeiras fez um gol no último minuto. Tomamos o gol. Contra o São Paulo tomamos um gol por erro nosso e um gol com 1 a menos outra vez. E hoje tomamos 2 gols de uma forma infantil. Então, cada jogo tem um contexto diferente. O importante é que os jogadores deem o valor para ter para não tomar gol do mesmo jeito que eu prezo por isso. Então, todos os erros que se cometem são corrigidos, tentamos corrigir durante a semana. Então, como eu falei, os gols não estão se repetindo da mesma forma, não existe um padrão. Existe um contexto e um contexto de jogo a jogo, todo jogo é diferente, todo adversário nos coloca em diferentes situações. Algumas resolvemos melhor, outras não tanto, e também pelo momento de pressão da temporada. Por isso, porque são adversários diferentes, não é oscilação. Jogos diferentes, adversários diferentes. Marcações diferentes e posturas, não sempre você é dominador dos encontros. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Você jogou novamente hoje com o Bruno Henrique numa formatação parecida com 2019, até o que você falou contra o Sport também, né, como uma dupla, e deu certo novamente, ele fez o gol. Amanhã tem um julgamento que pode afastar o Bruno Henrique da temporada, você não vai ter o Plata na final, e o Pedro ainda é uma dúvida, você mesmo disse, né? Você pensa em dar mais minutagem para o Juninho e o Wallacian, até pensando na própria final, nos próximos jogos? Penso em colocar os jogadores que, segundo o meu modo de ver, encaixam com as características que a equipe precisa e o momento do jogador também, e sempre pensando no que é melhor para a equipe. Então vou estudar o time do Sport e vou colocar a equipe que eu acredito que seja a melhor para poder vencer. Felipe aqui, Natália Brasil, Rádio Roquete. A sua zaga normalmente é muito consistente, mas você perdeu uma parte importante dessa zaga, que normalmente de maneira titular é composta pelo Léo Pereira e pelo Léo Ortiz, e desde então alguns erros foram cometidos pelo setor defensivo, acho que talvez até juntando com a pergunta feita pela colega, o Flamengo acabou tomando mais gols. Você acredita que a ausência do Léo Ortiz seja determinante para isso e pensa talvez em dar mais oportunidades para outros zagueiros reservas do elenco? Quais erros defensivos em concreto, né? Porque, como repito, cada gol teve um contexto diferente. Tomamos gols com 1 a menos, tomamos gol de contra-ataque.
Claro que o Léo é um zagueiro de seleção brasileira, do mesmo jeito que o Danilo, do mesmo jeito que eu vejo o Léo Pereira, já repito, nível melhor do Brasil. Nesse momento, os erros acontecem durante os jogos, né? Então, mas cada gol tem um contexto diferente. Se tivéssemos tomando gol sempre entre os dois zagueiros a bola, ou sempre e algum gol se repetisse, diria que tem um problema no setor defensivo. Mas os gols aconteceram de formas diferentes. Entra mérito do adversário, entra erros individuais, como foi o caso do São Paulo, entra não sei, vários outros motivos que vão acontecendo, e os gols acontecem tanto a favor como contra. O meu papel, o meu trabalho é identificar o que se pode melhorar, mesmo sem ter tomado gol, porque todo jogo existem erros defensivos, até quando a gente não toma gol, até quando está, como você bem citou, Léo, com uma sequência de 5, 6 jogos sem tomar gol, se cometem erros. O meu trabalho é identificar isso e corrigir. Então, claro que esperamos que o Léo volte o antes possível, porque é um jogador muito importante para a gente.